Pronto, fomos. Chegamos. Maravilha. Tá me ouvindo bem, Laura? Tudo bom, Roberto? Estou ouvindo sim. Ah, que bom. Tudo ótimo, perfeito aqui também. Como é que você tá aí? Tudo tranquilo? De casa também, né? Não, hoje eu tô no escritório, hoje eu vim no escritório, que é do lado de casa, cara. É do lado de casa. Entendi. Mas hoje eu vim aqui para fazer a live. Muito. As crianças em casa e tal, agora de férias, eu falei, você acha melhor fazer o trabalho. Não, legal. Mas vamos lá, Roberto, deixa eu... antes da gente começar, né, eu acho legal você se apresentar, né, falar um pouquinho de você, da Trafalgar. Eu já vi umas lives da sua equipe, nunca vi nada seu, assim, nunca vi nenhuma live sua, mas já vi acho que a Aline, né, da sua equipe. Exato. Já vi uma live com ela, enfim. Fala um pouquinho de você, da Trafalgar. Realmente os fundos estão... o fundo, né, o Long Bias, é impressionante o retorno dele esse ano, né? Na crise sofreu muito menos que a maioria dos fundos e já recuperou tudo que sofreu. Então, fala um pouquinho aí de você. Bom, deixa eu começar. Eu posso tentar começar, eu vou me apresentar, mas eu vou apresentar ao mesmo tempo a Trafalgar, né? Um pouquinho da equipe, porque eu sou a pessoa responsável por renda variável, mas essa performance do Royal, que a gente gosta de chamar que ela é consistente ao longo do tempo, não é um fruto de um trabalho meu ou só da equipe de equities, que é o Felipe e a Aline, é fruto do Héctor Marchetti, do Pedro Carneiro, do Paulo Kochak, da equipe de macroeconomia, uma equipe muito multidisciplinar, o Alex Carter, que toca toda a parte de mercados desenvolvidos e corporate. Então, não é uma coisa minha, não é uma coisa só do time de equities, é um negócio de todo mundo, vamos dizer assim, da Trafalgar, tá? Essa performance. Eu, Roberto, daqui a 2 semanas eu faço 45 anos, no meio do Covid. Eu tenho 24 anos de mercado, estou indo para o 25º ano de mercado na minha vida. Trafalgar a gente montou há 3 anos atrás, tá? Esse projeto foi capitaneado pelo Paulo Kochak. Quem é o Paulo Kochak? Paulo Kochak é uma pessoa que tem mais de 30 anos de mercado, ele foi head da Asset do HSBC, head da Asset do Itaú, né? Ele foi CEO do BS Wealth Management aqui no Brasil, e eu conheci o Paulo no BS, né? E o Paulo que capitaneou esse projeto da Trafalgar, um projeto que imediatamente eu quis embarcar, né? Antes de fundar a Trafalgar, há 3 anos atrás, com o Paulo, com o Etri, com o Gui e com o Alex, eu estava no BS, eu fiquei 10 anos no BS, tá? Eu era responsável por toda a parte de ações de América Latina no BS. Uma parte desse tempo eu estava aqui no Brasil, em São Paulo. Eu sou carioca, tá? Mas já fui importado para São Paulo já faz algum tempo. Eu estou fora do Rio há algum tempo. Uma parte em São Paulo e outra parte eu estava na Suíça, né? Mas por que a Suíça? É a sede do BS e onde é a sede do time de mercados emergentes do BS. Então eu fui para dentro da célula de mercados emergentes para tocar América Latina, ajudar a tocar EMEA, que é toda essa parte de Rússia, África do Sul, Oriente Médio, Turquia, né? E ajudar também a tocar os fundos de mercados emergentes, né? Principalmente no que tangia a América Latina. Então, estamos falando de fundos aí de 30 bi de dólar, né? E muito bacana, né? Principalmente essa experiência, né, de emerging markets também, né? A América Latina era meu métier, onde eu me encaixava, né, nesse tempo todo, mas estar exposto a mercados emergentes diretamente, né, e ver todo esse crescimento da digitalização, principalmente na China, tá? Vamos ser bem específico em China, foi assim fantástico, foi maravilhoso morar na Suíça, foi maravilhoso ver toda essa digitalização, o aumento da penetração de e-commerce que explodiu de 3% para 40% na China, penetração de pagamentos digitais que veio de cash only, né? Os caras só usavam dinheiro para pularam o cartão de crédito, foram direto para os pagamentos digitais. Então isso foi muito rico, né? Nessa minha experiência, para evoluir quem é o Roberto, né? Que você perguntou. Então, quer dizer, isso foi muito rico.
obviamente, foi muito gostoso ter esse tempo todo lá, mas a vontade de voltar, a vontade da família, minha esposa e meus 2 filhos também, todo mundo de voltar, era grande. E a gente teve o convite do Paulo, desse projeto bacana, e aí eu voltei em 2017, meio de 2017, em julho, para começar a Trafalgar do zero, né? Na garagem, vamos dizer assim, como se fosse na garagem. Junto com o Paulo e comigo, eu já falei do Gui, que era o macroeconomista do BS, então era mais uma pessoa que trabalhava com a gente. O Alex Carpenter, que trabalhou com o Paulo no Itaú durante um tempo em HSBC, e também ele foi o head da Moody's para a América Latina. Então, é um negócio meio bem América Latina, gente, tá? Todo mundo sempre envolveu alguma coisa da América Latina. E o Héctor Marchetti, que é o sócio responsável pela parte de renda fixa, né? Que antes de ser Trafalgar, ele ficou a vida inteira dele fazendo a renda fixa do Stuberg no verde, né? Então, quer dizer, é um cara que ajuda muito nessa equipe multidisciplinar que eu te falei, que faz essa composição. E no meu time, né, eu não tenho analistas, eu tenho gestores comigo, que vão discutir, que a gente vai se aprofundar, que a gente vai um desafiar o outro, né? Obviamente, a gente tem uma maneira de olhar as coisas que é muito comum. Agora, o resultado disso não é comum. O resultado disso é umas discussões bastante profundas de vantagem competitiva, de disrupção tecnológica. Então, o Felipe, ele está comigo desde o D0 dos fundos. O Felipe entrou na empresa em 2017 comigo, não tinha nem fundo ainda aberto. E o Felipe, ele antes de ser Trafalgar, ele estava no JP Morgan em Nova York, né? Ele passou por Londres e Nova York, no time de mercados emergentes também, muito parecido comigo. E ele era um analista de América Latina, tá? E a Aline se juntou mais recentemente. A Aline, as pessoas conhecem mais, ela se comunica muito bem. A gente é um ativo muito grande para a gente, não só na parte de gestão, mas na parte de comunicação, pela facilidade que ela tem. A Aline se juntou mais ou menos um ano atrás com a gente. A Aline tem 20 anos de mercado, 21, igual o Felipe. E a Aline, ela era HSBC, passou por outra, Carioca também, passou... A grande passagem dela foi a HSBC. A HSBC comprou o Bradesco, ela ficou no Bradesco, e aí a gente namorava ela, num bom sentido, eu e o Felipe, para trazer ela para o time, e eventualmente a gente conseguiu convencer ela de vir juntar a Trafalgar. Não, legal ter várias pessoas assim. Você até falou que vocês discutem e tal. Eu penso assim, quando 2 analistas, gestores, executivos concordam em tudo, um é desnecessário, né? Tem que ter tem que ter discordância, né? Tem que ter tem que justificar para o outro, convencer o outro o que fazer, né? Com certeza, buscando sempre o melhor para os cotistas, né? É buscar a verdade. A gente aqui não tenta ver quem está certo, a gente tenta buscar a verdade. E você só vai encontrar a verdade se você, por acaso, discutir com profundidade o case e conhecer. Uma das coisas que é bem legal aqui que a gente faz, que é um pouquinho diferente, a gente faz as coisas aqui com uma cabeça mais gringa de fazer as coisas, tá? Talvez pelo histórico de todo mundo tá trabalhando fora e tudo, mas essa cabeça mais gringa, ela traz alguns benefícios pra gente que a gente acha que são fundamentais. Por exemplo, no meu time lá de Emerging Markets do UBS, a gente tinha 6 pessoas. Entendeu? Quando você sabe o que você quer procurar, o tipo de ação que você quer, se tem um bom processo de investimento para você fazer um filtro, para você achar o peixe que você quer pescar, você não precisa, um bom pescador, ele não sai o oceano inteiro atrás do peixe. Ele sabe exatamente onde está aquele peixe dele, certo? Então, eu acho que eu gosto de fazer esse tipo de comparação. A gente entende que a gente gosta de ser um bom pescador e procurar o peixe onde a gente acha que tem. Precisa ter uma equipe para isso não grande, tem que ter uma equipe sênior, com bastante cabelo branco, né? E que sabe exatamente onde vai buscar esse peixe, né? E que tenha profundidade nessa discussão, para dar agilidade, né? É importante ter uma equipe ágil, que a comunicação seja super fluida e que os interesses estejam 100% alinhados. Não tem que ficar fazendo management de analista ou o cara querendo empurrar uma empresa de um setor, não tem nada disso aqui, tá? Por isso que é importante a gente, essa história de um time bem enxuto, que nem os Navy SEALs, vamos dizer assim, né? Os Navy SEALs, eles rodam de 4 em 4, né? As missões são de 4 em 4, né? Então, a gente gosta dessas equipes adaptáveis e rápidas e ágeis, né? Ou como o próprio Steve Jobs fala, né?
na Apple ele só tinha, falava, desculpa, mas na Apple ele tinha, né, eu li um livro sobre o marketing da Apple, ele falava, as equipes têm que ser pequenas e concisas, que tem exatamente isso, adaptabilidade, boa comunicação e alinhamento de interesse. Legal, legal. A gente pode começar a falar dos fundos, do fundo exatamente, do Base. Eu estava dando uma olhada aqui na lâmina e, assim, logicamente que a performance chama a atenção, né? Mas eu achei legal que vocês colocaram aqui, eu até mandei para meus clientes as lâminas, né, para o pessoal conhecer antes de vir para a live. E eu achei legal que vocês colocam aqui a evolução da exposição líquida em renda variável, né? Porque o fundo, ele é um long bias, né? Ele não é long only. Então, a diferença é que você não tem que estar comprado o tempo todo 100% em ações, ou perto de 100% em ações. E o que a gente viu muito recentemente, ali antes da crise, é que os fundos long biases, eles estavam virando long only, né? E os multimercados virando long biases, né? E quando vem a pancada, né? Quando vem uma movimentação mais forte de queda, como a gente teve em março, o fundo long bias que está 100% comprado, ele vai sofrer igual um long only. Não foi o caso de você. Então isso me chamou a atenção. Que assim, olhando aqui na média, vocês devem ficar ao longo do tempo 60% comprado. Seria mais ou menos isso? Eu estou dando um chute. O chute foi ótimo. É um pouco mais. O nosso natural, a gente fala que é 70%. Tá? Uhum. Mas, de novo, eu acho que esse ponto é legal que você falou. Tá? Nada contra long bias que travestido de... long only travestido de long bias. Nada contra. É uma maneira de atuar, certo? O cara que é um long bias que fica quase igual um long only. É uma maneira dele atuar. O que a gente diz bias muito forte, né? O que a gente diz não é a gente. Então, o que é o Royal Trafalgar Long Bias Latam? Né? Primeiro, ele é um fundo que vai explorar as melhores ideias da América Latina, ponto. Em reais, tá? Sempre pensando em reais. Agora, a gente busca retorno absoluto. Eu não fico aqui buscando ganhar da bolsa de X, Y. Obviamente, a bolsa é uma referência que a gente sempre vai olhar, porque o nosso cliente olha, todo mundo acaba olhando, né? Mas a bolsa é uma referência que a gente vai olhar, mas o nosso benchmark é o IPCA mais 6. A gente busca retorno absoluto. Isso para a gente é fundamental, tá? Então, quer dizer, a gente se denomina, então, como um hedge fund de equities, né, de ações. O que é um hedge fund de ações? Ele vai ter esses 70%, esses 2/3 do risco dele fundamentalista, com uma atuação de longo prazo, bottom-up, né, procurando, investigando as empresas, o ecossistema todo em volta dessas empresas, de maneira muito profunda, muito profundo e de maneira muito disciplinada, tá? Isso com um horizonte de 3 a 5 anos, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem isso, que é o 3 a 5 anos, a gente tem uma atuação de curto, médio prazo, que a gente está falando aí de 6 meses, 12 meses, tá? Onde a gente vai atuar de maneira tática, que a gente chama de tático, em todos os mercados. Seja para potencializar o resultado do fundo, seja para poder defender o patrimônio do fundo. Tá? Então, a gente sempre vai considerar cenários alternativos. Tá? Uma coisa que a gente não nenhum dos fundos da casa, a gente está falando do Royal Long Bias, mas nenhum dos fundos, nem na cultura da casa, é uma cultura de extremos, de absolutos. Tudo a gente vai tentar dar uma probabilidade, tudo a gente vai tentar olhar, tá bom, o cenário base é esse. E qual o cenário alternativo? Né? Cenário alternativo pelo cabelo branco da casa, que a gente tem, todo mundo tem, é quase como um teste de humildade. Né? Você fala assim, eu acredito nisso, mas deixa eu olhar de outro lado e tentar entender o que pode ser de diferente que pode acontecer. E proteger. Se a gente achar que tem que proteger, esses cenários alternativos, fazendo hedge, procurando ativos, não necessariamente só bolsa, pode ser juros, câmbio, commodity, o que for, para proteger desse cenário alternativo, mas buscando ativos que tenham uma bela simetria. Tá? Então, é multidisciplinar, cara. É uma equipe multidisciplinar. Tá? Com isso, quero ver se você concorda comigo.
Quando a bolsa sobe violentamente, você nunca vai ser o melhor fundo. O long base nunca vai ser o melhor fundo. Mas quando cai, ele normalmente vai sofrer muito menos e no longo prazo ele tende a estar entre os melhores. Seria mais ou menos isso. Porque exatamente, quando a gente vê um fundo cair 50%, 60%, 70%, para ele voltar para onde estava, o caminho é muito mais longo do que um que caiu 20%, 30%. A missão da Trafalgar, né, começa em ser... qual a nossa batalha aqui na Trafalgar, né? Trafalgar é uma batalha lutada entre os franceses, entre o exército, a marinha napoleônica contra os ingleses, e que foi vencida pelos ingleses com uma estratégia diferenciada, com riscos controlados e bastante disciplina. A gente se entende isso está na nossa cultura, tá? Então quer dizer o quê? É proteger, a gente pensa em proteger o patrimônio do cliente. Proteger o patrimônio do cliente não é só defender na queda, né? É você olhar todas as coisas que são controláveis, porque o que não é controlável da gente, ou a gente faz um hedge, ou de alguma maneira é ruído, né? Então a gente vai examinar e vai estar ultra bem preparado dentro dos controláveis, que envolve ter cenário base, cenários alternativos, olhar de todas as maneiras possíveis ativos que podem gerar uma boa simetria para defender, para que as coisas deem certo para o fundo, tá? E para o nosso cotista. Tá? Que grande parte tem muito nosso, né? Todo mundo é cotista dos fundos, mas os cotistas como um todo também nessa história toda. Então, quer dizer, a gente se defendeu bem, né, na queda, né, nesse mercado, por várias coisas. Primeiro, ter um cenário alternativo foi super importante. Tá? A gente, nesse cenário alternativo, né, que a gente considerava uma desaceleração mais acentuada da economia americana no cenário alternativo. Então, para isso, o melhor ativo para ficar vendido era o S&P e a Bolsa do México. Tá? Outro ativo interessante seria ficar dado nos juros de 10 anos, americano, né? Porque ele ia fechar se você tivesse. Mas e se o cenário base que desse certo? A gente olhava para esses ativos e achava que a gente ia perder pouco neles. E o restante da carteira ia ganhar muito. Né? Então, ele me dava uma simetria muito boa. O S&P, eu ia perder 200 pontos no S&P ou eu ia ganhar 1.000. E a gente ganhou 1.000. Né? Carregando hedge, tudo. Então, isso é bem importante para a gente sempre considerar cenários alternativos. Outra coisa é muita disciplina no processo de decisório do fundo. Tá? É ser racional ao extremo, é evitar o ruído, é evitar o medo, é evitar a ganância. A gente começou a reduzir bolsa ali em janeiro, né, com a Bovespa 115 mil pontos, por ali como referência. Cara, a gente começou a reduzir as posições de Exetec que a gente tinha, Equatorial, B2W, até Mercado Livre, que é a maior posição do fundo, a gente reduziu um pouco. Por quê? Porque a gente achava que a simetria ali já tinha ficado um pouco pior. A gente gostava para 3, 5 anos, mas uma posição que você tem, sei lá, 30% de upside, ela tem que ter um tamanho grande, só que se esse upside caiu para 10, tem que ter uma posição menor, você tem que calibrar isso, né? Uhum. E a gente chegou ali em janeiro, fevereiro, reduzindo bastante a exposição do fundo. Pô, agora é fácil de falar, mas na época, o mercado subindo, você fala assim, nossa, será que eu fiz besteira? Né? E aí a gente sentava junto e falava assim, legal, a gente está convicto nas coisas que a gente está fazendo porque a gente estudou, a gente entende, a gente acha que nesse nível de preço talvez não tenha muito o que comprar e eu não vou botar meu cotista numa coisa só por botar. Né? E aí, quer dizer, a gente não previu o Covid, óbvio, mas a gente tinha naquele cenário alternativo um cenário de desaceleração que acabou acontecendo e a gente entrou na crise com quase 30%, 40% de caixa no fundo, né? Nessa casa de 60% de exposição. Ao mesmo tempo que todo mundo queria comprar a bolsa 115, né? Ninguém queria comprar a bolsa 70. E para a gente era completamente ao contrário. Pô, Mercado Livre a $450, eu vou dobrar minha posição, eu vou para 10% do fundo. B2W, que eu tinha 2% do fundo, eu já cheguei a ter 10%, eu tinha 2%, tá negociando a R$33, R$35. Virou 10% do fundo, porque naquele preço era de graça para a gente. Equatorial, entre outras coisas. Então, a gente calibrou essas posições e ali, final de março, a gente realmente estava com só 5% de caixa. A gente usou todo o caixa e falou, eu não sei, eu não sou infectologista, eu não tenho e continuo sem a menor ideia quando é que vai, a gente está liberado, se vai ter segunda onda, não tem a menor ideia.
Nem os infectologistas sabem, né? Exatamente. Então, o que eu vou falar, entendeu? Então, eu prefiro me ater às empresas que eu sei que têm um caixa robusto, que vão se beneficiar, né, talvez desse cenário, ou que conseguem atravessar a crise, se for 6 meses, se for 12 meses, o que for, né? Mas, principalmente, o nosso processo de investimento nos leva para empresas, né, com vantagens competitivas, apoiadas em algum tipo de ruptura tecnológica a favor dela. Tá? Ou empresas que a gente queira shortear, que estão apoiadas numa ruptura tecnológica contra elas, que vai matar a barreira de entrada dela. Né? A gente pode, enfim, até explorar essas coisas, mas é isso. A gente passou ali final de março, início de abril, com quase 100% do fundo comprado. Né? Atravessamos abril inteiro, maio inteiro, chegou junho. Na final de maio, a gente começou a calibrar para baixo as posições novamente. E hoje a gente voltou para uma posição até abaixo da nossa neutra, tá? Na casa de 67%, mais ou menos, 65%, 70%. A gente retomou quase 30%, 35% de caixa no fundo. Não porque a gente acha que não vai subir mais, não é isso, mas é que o risco-retorno, ou talvez o fácil já foi dado, o ganho fácil já foi dado, agora vai ficar um pouco mais difícil. Né? E continuam com vários riscos no mercado. Né? Legal, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não gosto muito de perguntar assim, sobre empresa, qual empresa que é a boa ou que é a ruim. Porque pode ser a boa hoje e amanhã você muda de opinião, você encerra a tua posição e o cliente que quer fazer por conta própria acaba falando, pô, aquele cara lá me indicou empresa ruim, mas mudou tudo e você saiu. Então, não gosto de falar de empresa, não vamos falar de empresa. Mas eu queria falar de países. Já que você, que o seu fundo principal, o Latam, como o nome fala, né, América Latina inteira, e você falou que faz uma análise, né, bottom-up, ou seja, começa com a empresa, né, você tem posições em todos os países, na maioria deles, você olha todos os países, ou você, por exemplo, pensou assim, sua equipe pensou assim, não, a Argentina, do jeito que está, é melhor nem olhar para posições dentro da Argentina. Como é que é feita essa análise? Eu vou te fazer um filme do fundo desde o início, tá? Desde o início do fundo, a gente já teve eleições positivas na Argentina, positivas na Argentina. A gente já teve eleições ruins no México, ruins boas no Brasil, né? Boas que eu digo para mercado, com percepção de mercado, independente de julgamento se o cara é bom, não é, viés político é zero isso, mas é que o mercado julgaria que seria interessante do ponto de vista de um ajuste fiscal, alguma coisa assim, ou de um cara que vai gastar mais, né? Estou usando desse termo, né? Então a gente já teve todos os tipos de eleição nesse cenário, né? De quase 30 meses de fundo, tá? Então, a gente já passou por tudo. Já passamos por uma eleição de Argentina horrorosa, um negócio assim catastrófico, e a gente tem 2 posições em Argentina, tá? Que, na verdade, não são tanto Argentina, mas são empresas fundadas na Argentina, que é Mercado Livre e Globant, tá? A Globant, ela é uma empresa de digitalização, business to business, né? Para negócio. Vou te dar um exemplo do que a Globant faz. A Globant, ela olha, por exemplo, ela vai na Disney, né? Ela é uma consultora de tecnologia da Disney. Ela vai na Disney com o estúdio de inteligência artificial dela e tenta automatizar toda a relação entre funcionário da Disney e a Disney e o parque da Disney, para que as coisas fiquem mais fáceis do ponto de vista, tenha menos gente, com mais facilidade as coisas, né? mais agilidade. E, ao mesmo tempo, ela também faz toda a comunicação do parque com o consumidor, seja tudo via WhatsApp, via o app da Disney. Então, se eu quero fazer uma reserva de um restaurante, se eu quero falar com a Disney, é tudo pelo app. Isso quem faz... Pulseirinha lá, né, que você passa e... É tudo a Globant que faz para a Disney. Né? Ela faz para o JP Morgan, ela faz, por exemplo, para games, para EA Games, né? Aquele FIFA Soccer,
quem faz os jogadores exatamente iguais, desenvolve, é o estúdio de inteligência artificial da Global. Então, é uma empresa de digitalização. Ela está na Argentina, só que 90% da receita dela é vindo de mercados desenvolvidos, Estados Unidos e Europa. Os outros 5%, 6% é Brasil, é América Latina como um todo, os outros 10%. Né? Então, quer dizer, ela é argentina? Porque eu tenho que ir para Buenos Aires para falar com o management. Mas ela não é argentina. Né? Mesma coisa Mercado Livre. Se falar que o Mercado Livre é argentino, ele nasceu lá, é uma empresa americana. Nasceu na Argentina, headquarters é na Argentina ainda, mas 60% das vendas do Mercado Livre vem do Brasil. Né? A Argentina só vai cair porque México e Chile só vão aumentar e Colômbia também. Né? Então, como é que você trabalha essa multigeografia? Né? Cara, é super simples. Né? A gente tem que conhecer boas empresas, fazer olhar bons cases, ver se ela está apoiada via tecnologia como uma empresa secular lá na frente, se ela tem boas barreiras de entrada, independente do lugar que ela vai estar, entender como é a regulamentação desse lugar, como é que ela se dá ou não. E, obviamente, obviamente, a gente tem um time macro que vai sempre dar uma cor para a gente de como está o cenário, como não está, por exemplo, Chile. Chile é super, o macro do Chile é maravilhoso, né? E Chile sempre foi um país muito caro, né? Com essa crise, a pandemia, Chile está de graça. Aí você tem um banco no Chile, que é o Santander Chile, que eu arrisco dizer que é um banco mais bem gerido que o Itaú, é um banco que tem uma dominância maior que o Itaú, é um banco que, se você ajustar pelo risco do país, ele tem uma rentabilidade maior ainda do que o Itaú, já é maior que o do Itaú e tem uma rentabilidade maior ainda, com uma regulamentação ultra robusta, né, negociando abaixo do preço do Itaú. Então, quer dizer, você consegue encontrar boas joias aí na América Latina que são super interessantes. A gente, em 2019, a gente passou com uma posição muito grande de Brasil nos fundos, tá? Ainda assim, os fundos ficaram bem descorrelacionados com os outros fundos da indústria pela essa multidisciplinaridade e por ter posições em outros lugares, mas porque Brasil era o lugar mais barato que tinha. Né? Uhum. Agora, com a pandemia, tudo caiu de preço. Então, tem ativos bons na Colômbia, né? Tem ativo bom no Chile, né? Tem ativo bom no México e tem ativo bom no Brasil. Essas são as geografias que a gente está atuando mais. Tá? Chile, México, Brasil e Colômbia. Olhando também a lâmina do teu fundo, a gente vê que a exposição em Brasil ainda é bem maior. Isso porque você acredita que o Brasil é o lugar mais atraente no momento, é o mais barato, ou tem sido, ou você tem algum viés local, você conhece melhor o Brasil, você tende a investir mais no Brasil. Isso pode mudar? De repente... zero viés local. Não tem viés local. O viés é as melhores opções dentro de América Latina, uhum. Né? Brasil, ele é maior porque se você pegar o MSCI Latam, que é o índice de América Latina como um todo, o Brasil está com 65% do MSCI Latam. Os outros países que foram ficando menores, entendeu? As opções dentro de outros países foram ficando menores, né? Mas ainda assim, você tem, sei lá, Brasil é 45%, 50% da exposição do fundo, e a gente tem uma exposição de 15%, 20% nos andinos ainda, né? Nos andinos, que seria Chile, Colômbia e Argentina, né? E uma exposição de 5% mais ou menos em México, tá? É mais ou menos isso que a gente tem trabalhado, entendeu? De exposição, mais ou menos. Mas é porque o Brasil ele tem mais opções. A bolsa tem mais opções de investimento, né? A Bolsa do México é uma bolsa muito antiga, muito velha, né? As grandes empresas no México é a Televisa, que, by the way, a gente ficou short Televisa de 2018 até 2019, porque a gente achava que ela estava apoiada numa fragilidade com a ruptura cultural e digital, né, e tecnológica contra ela. Né? Então a gente achava que ela ia sofrer muito em rentabilidade. E foi exatamente o que aconteceu, né, no caso no caso da Televisa. Fora isso, ela tem também outras coisas, por exemplo, a AMX, que é a América Móvel, né, que é a Telecom do México, enfim, esses caras, eles é um índice velho, tá? Então, isso também influencia.
Legal, legal. Você deu uma travada e voltou. Roberto, eu queria fazer uma pergunta assim, no sentido de que a taxa Selic hoje está muito barata, está muito baixa, né? A gente tem os investimentos em renda fixa muito baixos. Isso influencia a tua equipe e você a dizer se um ativo está caro ou está barato? Vamos botar, por exemplo, PL. Quando a taxa Selic era 14, um PL de 10, uma empresa, você analisou toda a empresa lá e o PL, só para deixar bem simples, o PL está 10. Está num preço ok, eu vou comprar. Hoje, uma empresa igualzinha, com PL 10 e a taxa Selic é 2,25. Faz vocês mudarem a percepção, porque você vai comparar os investidores em geral, eles podem achar muito mais interessante essa empresa hoje com a Selic a 2,25 do que achavam com a Selic a 14. Eu vou te falar como a gente faz aqui, tá? Sim, impacta, né? Porque quando você faz uma análise de empresa, a gente não olha nem o PL da empresa, né? O preço pelo lucro. A gente usa uma ferramenta que não é uma verdade, mas a gente usa uma ferramenta que é o modelo econômico da empresa, né? O valor econômico da empresa, né? Que é o DCF, o fluxo de caixa descontado da empresa. Quando você faz assim, tá bom, essa empresa vai ter esse fluxo de caixa esse ano, esse no outro, esse e jogando mais para frente, né? O dinheiro tem valor no tempo. Então, eu tenho que, de alguma maneira, trazer esse dinheiro para hoje, né? R$100 daqui a 10 anos não valem a mesma coisa do que R$100 hoje. Então, tem que trazer esses R$100 de 10 anos para hoje. A taxa de desconto que eu vou trazer esse valor presente, ela é influenciada, sim, por essa taxa Selic que caiu. A gente não usa Selic, tá? Isso é muito importante. A gente não vai usar nunca Selic. A gente, quando faz as nossas coisas, a gente usa uma taxa que a gente acha que é contracíclica, né? A gente vai falar de juro real, tá? Hoje o juro real de 10 anos no Brasil tá 3,5, 3 e alguma coisa, 3,5, 4, não sei, mais ou menos, né? A gente usa nos modelos 4% ainda. Pô, mas esse negócio vai bater 2, o estável, meu economista fala aqui que se tudo der muito certo, a gente pode trabalhar com 3 nesse negócio, como eu trabalho no México e no Chile, né? Uhum. Mas eu não preciso fazer isso agora. A gente está usando 4, tá? Porque a gente acha que é uma boa taxa de desconto para não ter que reduzir para 3, né? Para comprar agora e depois o negócio piora, eu tenho que depois subir de novo e aí fica tudo caro. Então a gente usa essa taxa de desconto, né? A gente não usa Selic, a gente usa as longas, as taxas mais longas. Elas ainda estão muito mais empinadas do que o 2,5. Então a gente está segurando essas. Nas nossas ferramentas a gente usa uma taxa bem mais alta. Mas eu entendo que existe um fluxo, né, para a Bolsa, que aí já não é o fluxo do valuation, né, da maneira que eu enxergo o valor nas empresas, mas é um fluxo de falta de alternativa. Vai fazer o quê com uma Selic a 2? Vou botar teu dinheiro aonde? Né? Você tira o imposto, tira a taxa, ferrou. Então, quer dizer, eu acho que a gente está vivendo uma nova realidade, né? Eu espero que essa realidade seja sustentável, porque vai desenvolver demais o mercado financeiro brasileiro, o mercado de ações, ia ser uma maravilha para a gente. E no ponto de vista do fundo, independente, como eu falei para você, o nosso benchmark é IPCA mais 6, né? Então, porque está 2% a taxa, isso eu não tenho que procurar alguma coisa que bata os 2%, eu tenho que procurar, a gente procura retorno absoluto, eu procuro coisas que vão me dar entre 15% a 20% de retorno ao ano. Tá? Se eu puder combinar com a empresa e me dar 15% a 20% ao ano, eu vou ficar super feliz. Não precisa dar 30%, não precisa dar 30%, 15% a 20% ao ano, eu estou super feliz, eu te garanto que em 5 anos vai estar todo mundo muito feliz. Perfeito, perfeito. Deixa eu perguntar agora sobre a tua equipe, é uma pergunta bem simples. Como é que vocês dividem ali as análises das empresas? Cada pessoa olha determinado país ou o analista de bancos, ele olha o Banco da Argentina, o Banco do Chile, o Banco do México, o Banco do Brasil? Tem alguma divisão geográfica ou a divisão é por empresas? Como é que seria esse trabalho? Eu adoro responder essa pergunta, porque a gente faz um pouquinho diferente. Tá? Nós somos especialistas em empresas. Tá?
Então, vou te dar o exemplo de tecnologia de novo, que é uma posição grande do fundo, com o Mercado Livre, com o B2W, com a Globant, enfim. Não tem uma pessoa que é o analista de tecnologia, tá? Tem o Roberto, que é um analista que cobre Mercado Livre e B2W. Tem o analista Felipe, né? Analista e gestor Felipe, que também cobre Alibaba e Amazon, né? E cobre PagSeguro, porque tem Mercado Livre e AMI Digital, né? Meio de pagamento, né? Eles não são só e-commerce. E aí a Aline, ela cobre Via Varejo e cobre Stone e cobre Magazine Luiza. Então, quer dizer, todo mundo está cobrindo o mesmo setor, tá? Então, o bom disso é que não existe um dono da verdade absoluta, do tipo, eu sou analista de telecom, de tech aqui, eu sei, vocês me escutam, e a gente tem nada disso. Então, quer dizer, todo mundo é profundo conhecedor. Esse é o lado bom de você ter uma equipe sênior. Todo mundo é profundo conhecedor dos temas, a gente vai discutir os temas com profundidade. Então, se eu virar e falar que Mercado Pago vai crescer tanto e a AMI Digital vai crescer tanto, o Felipe vai olhar e vai falar assim, mas a PagSeguro não sei se vai crescer tanto. Então, ele vai perder tanto market share assim? A Stone está fazendo isso. Pô, Stone cresceu muito. Stone é a subadquirente do Mercado Pago. Pô, então será que quando ela sair o negócio vai perder? Então, você entendeu? Existe uma profundidade, que é o que a gente procura aqui, para enxergar a verdade. Então, a gente é analista do quê? A gente é analista da empresa, do ecossistema em volta da empresa, tá? Para não ter um campeão aqui e falar assim, eu entendo desse setor. E para evitar outra coisa, vamos dizer que tem um analista de banco, e a gente não gosta, e não acha nenhum valor em nenhum banco aqui. O analista, ele vai falar assim, putz, eu sou analista de banco e de telecom, ferrou, o que eu vou empurrar aqui para o fundo, né? Eu não quero isso. Isso é uma coisa que eu não quero, eu não preciso disso, entendeu? Eu não quero ninguém me empurrando a 28ª melhor opção da Bolsa, porque no caso dele, do setor dele, é melhor dele. Eu não quero isso, de jeito nenhum. A gente quer as melhores ideias. Então, quer dizer, eu cubro desde bebida, de telecom, de tech, de mineração, o Felipe Tech faz utilities, real estate, a Aline faz varejo, faz saneamento. Então, você entendeu que a discussão é bem profunda e todo mundo cobre setores cruzados, entendeu? Em diferentes países. É isso que eu ia perguntar. Os países não importa. Você pode olhar mais finalmente o Banco do México e o setor de tecnologia da Argentina, junto com, enfim, siderurgia no Brasil, vocês olham tudo. E o pegar a cobertura é tipo, um olha para o outro, quer pegar? Pega essa. Tá bom, pega essa empresa. Não tem nada tipo, não, é porque eu tô com essa, então eu entendo de Mercado Pago, eu vou pegar Mercado Livre. Eu só peguei Mercado Livre e B2W porque B2W foi uma das primeiras posições do fundo e para entender B2W, eu tinha que entender muito Mercado Livre. Né? E eu já entendia de Mercado Livre da minha época do BS. Então, era uma coisa levava a outra. O ecossistema todo está todo em volta, entendeu? Qual o impacto disso nos shoppings? Então, quer dizer, a gente entende que a gente vai fazer um ecossistema total e a gente cobre também empresas fora do Brasil, não para comprar Alibaba nem Amazon, mas para entender o que está acontecendo lá. Porque, como eu falei no início, a experiência de Ásia para a gente foi muito violenta do lado bom, positivo. E isso nos deu muita força, né, para entender que a Mercado Livre e a B2W são seculares. Não interessa se o PIB no Brasil vai cair 7%, 6% ou 5%. Como não interessava na China, que desacelerou de 10% para 6%. A Alibaba continua crescendo 30%, 40%. Mercado Livre vai continuar crescendo 30%, 40%. B2W idem, entendeu? Então, são empresas seculares, elas são donas do próprio destino. A gente gosta muito disso. Legal, legal. Falando agora um pouquinho, você falou bastante do setor de tecnologia, né? Uhum. Queria aprofundar um pouquinho a questão do setor de tecnologia, que se hoje no Brasil ainda é pequeno, se você olhar 5 anos atrás, era praticamente inexistente, né? 10 anos atrás, não tinha nada de tecnologia no Brasil. Como é que você vê essas empresas de tecnologia no Brasil, tipo Magazine Luiza, a gente pode dizer Magazine Luiza, Via Varejo, né, tá entrando nessa parte de tecnologia mais fortemente agora, B2W, que meio que já nasceu
focado em tecnologia. Você acredita que tem espaço para todo mundo ser muito grande daqui a 10, 15 anos, botando assim, visão de longo prazo? Ou você acha que é o tipo de setor que tende a repetir o que acontece nos Estados Unidos, que a Amazon é dona de tudo? Estou falando assim, mais de tecnologia com varejo, né? Varejo e tecnologia, né? Você acha que vai ser aquele esquema do winner takes it all? Não acho. Ou tem espaço para todo mundo, cada um dentro do seu nicho? Eu acho que tem espaço. Todo mundo já... Eu acho que tem espaço, não para todo mundo, mas tem espaço para quase todo mundo, tá? Um ou dois aí eu acho que não vão conseguir remunerar o capital ou vão ter que ir para nichar alguma coisa, ficar nichando. Então... mas eu acho que tem espaço para mais de um vencedor, com mais de dois, assim, tranquilamente, né? Principalmente pela área de atuação, né? Você tem um mercado mais abrangente, que é que a gente chama de Taobao, né? Que é o que o Mercado Livre atua de maneira muito forte, e você tem um que é o Tmall, que é como se fosse um grande shopping com uma bela experiência, que a B2W atua mais, entendeu? Que a Amazon atua também. Então, a gente acha que isso tem espaço para todo mundo. Agora, uma coisa que eu gostaria de reforçar aqui, está até no nosso... quem quiser, a gente tem um podcast, né, na Trafalgar, se entrar na Apple, no Spotify, alguma coisa você vê. A gente fez um podcast, eu e Felipe, né, que tudo é tech. Entendeu? Então... com um pouco de medo de ser estigmatizado, porque a gente tem uma posição muito grande em Mercado Livre, em Globant e tal, que são bastante tech e B2W, né? A gente entende que tudo é tech. Você tem que analisar do ponto de vista que tudo é tech e tudo tem algum tipo de vantagem tecnológica ou ruptura ou desvantagem tecnológica, né? Você está sendo atacado ou você está atacando via tecnologia. E isso é muito importante do ponto de vista de gestão para a gente. Porque até um Porto de Santos, que é Santos Brasil, que é uma empresa que a gente também tem no portfólio, a gente gosta muito, ele é tech. Quando você pega o CAPEX de Santos Brasil para os próximos 3 anos, metade desse CAPEX, né, desse investimento que ela vai fazer, uma metade vai ser em extensão, aumento da extensão do porto, e a outra metade vai ser em automação do porto. Para quê? Para o porto entrar na indústria 4.0, para você ter... para você poder ter guindastes autônomos ou gruas autônomas, enfim, para você tornar o porto mais eficiente, para chegou um navio, já se comunica com o porto automaticamente e o porto automaticamente já começa a se preparar, e começa a se preparar no caminhão também que já está na rodovia para chamar ele quando o carregamento dele estiver chegando com a grua. Então, isso é fundamental. A VEG, que é uma empresa que a gente carrega também, a gente brinca, que é VEGTech pra gente. A gente gosta muito, o cara a gente acha incrível, mas que, de novo, é uma empresa de industrials e tal, então pra gente tudo é tech, tá? Isso a gente olha tudo com um olhar de tecnologia, tá? E Estados Unidos vocês não têm posição, é só América Latina? Estados Unidos, se a gente tiver algum tipo de posição, vai ser muito tática, de curto, médio prazo, né? Para ou defender, se a gente achar que tem alguma simetria favorável para se defender, né? Ou para atacar, né, do ponto de vista de potencializar resultado. Hoje a gente tem, em Estados Unidos, né, algumas proteções via Nasdaq, né, que é a Bolsa de Tecnologia Americana. Né? O que a gente está olhando? O que a gente olha de risco para frente no cenário? Tá? A gente olha de risco para frente no cenário, obviamente, não é nem... As segundas ondas hoje, elas estão sendo muito tratadas, né? As segundas ondas de contágio, elas estão sendo muito tratadas como buy opportunity, né? Caiu, mercado compra. Né? Isso porque você tem uma bala de prata lá na frente, que é a vacina. Né? Eu tenho muito medo de alguém vir e falar que, putz, a vacina... a vacina vai atrasar mais um pouquinho, gente. Aí, imagina, então, quer dizer, é ruim. Seria muito ruim. Eu não entendo nada de vacina também, mas a AIDS está aí há quanto tempo? E não tem vacina, tá 40 anos aí, até hoje não veio vacina da AIDS. Então, eu não entendo. Bem besteira, mas pode demorar mais do que toda vez. Setembro, é novembro, enfim. E se tiver que passar o inverno no hemisfério norte, cara? Se tiver que passar o inverno do hemisfério norte sem vacina, putz. Então, eu não sou infectologista, eu não sou médico, eu não tenho a menor ideia.
mas eu sou paranoico. Então, quer dizer, eu olho esse tema da vacina com preocupação, porque eu acho que o mercado ele está ok para a segunda onda, tá? Porque você tem uma vacina lá na frente, ou porque talvez o lockdown, como a gente fez, não vai ser adaptado e melhorado, vai ser melhor feito, né? Passamos por uma experiência, talvez a gente possa evoluir. Todos os organismos que sobrevivem são adaptáveis, a gente deveria ser também. Os organismos que são extintos são aqueles não adaptáveis, então a gente deveria se adaptar lá na frente, repetir o uso de máscara, distanciamento social, não vai ser o lockdown que foi agora. Não sei, mas a vacina me preocupa. E a outra coisa que preocupa a gente é a eleição americana, né? O risco do que a gente... falando sobre isso, né? A gente está discutindo muito sobre isso. A gente tem o gringo, né, no time, que é o Alex Carpenter, que é o que toca a parte de mercados desenvolvidos e toda a parte de corporate bonds, né, de América Latina para a gente, né? Ele mora na Carolina do Norte, né? Ele é nosso sócio e mora na Carolina do Norte. A gente tem um escritóriozinho lá. E, no caso, então, a análise política dele é muito boa, né? Não dá para comparar o que a gente... É de local, né? E a gente está com risco do que a gente fala que é um blue wave, né? Que é a onda azul. O que é a onda azul? Hoje você tem o Trump, você tem um Senado acho que é um Senado com republicano e Congresso com democrata, ou vice-versa. Confesso que eu não lembro agora. Eu sou péssimo de política. Não me interesso zero no assunto, não gosto. O Blue Wave seria os democratas assumirem o Congresso, o Senado e a presidência. Ou seja, o Biden ganha e os caras assumem. Quais são as implicações desse cenário? Entendeu? A gente está discutindo muito isso aqui. E uma das implicações é uma regulamentação talvez mais forte contra as empresas de tecnologia. Voltando para o tema que eu falei para você tem alguma posição nos Estados Unidos? Sim, eu tenho uma proteção em Nasdaq. Por quê? Porque eu carrego posições de tecnologia no fundo, com Mercado Livre, com Arco, com Globant, com, enfim, B2W, enfim, o que for. E se tiver um de-rating de tecnologia por causa da eleição do Biden, né, do democrata, eu preciso me defender aqui. Então, eu já estou pensando lá na frente, que existe um risco do Biden colocar Elizabeth Warren, que é uma ultra-esquerdista nos Estados Unidos, né, que quer arrebentar com as empresas de tecnologia. E aí, quer dizer, isso seria muito ruim para as minhas posições de tech aqui no Brasil. Então, eu tenho uma proteção de Nasdaq lá fora, porque eu acho que ela faz uma... O que seria esse arrebentar com as empresas de tecnologia? Seria, tipo, dividir as empresas como foi feito há décadas com telefonia? Você fala, olha, você está muito grande, você vai ter que se dividir em 3, 4. Seria algo nesse sentido ou mais tributação? Qual seria eu acho que ela fala, ela não sabe. Ela não sabe o que fazer. Você vê o discurso, ela não tem a menor ideia. Não, vamos dividir as empresas, vamos tributar mais as empresas. Se você pensa assim, vamos pensar assim, vamos para a tributação, vamos aumentar a carga das empresas de tecnologia. Cara, se o Google tiver que pagar mais imposto, legal, ok, ele aguenta, ele é enorme. E o cara pequeno que quer ir lá e ir naquele capitalismo selvagem e matar o Google, ou arrebentar o mercado do Google porque ele pensou num negócio mais legal. Esse cara é o que mais vai sofrer de um imposto maior. É péssimo para a concorrência isso, entendeu? Ter um imposto maior. Não, então você vai tributar só a empresa que tem um faturamento de X, sei lá o quê. Bom, pode ser, mas aí é muito seletivo, né? E a outra coisa seria fazer o breakdown delas, né? Quebrar elas. Eu não sei como isso vai funcionar. Eu não sei como é que você vai quebrar o quê? A Amazon vai ficar o e-commerce e o Amazon Web Services, né? Isso pode ser interessante para mais concorrência no e-commerce, porque o AWS ele é uma geração de caixa absurda para a Amazon, né? Para a Amazon poder investir em tudo que ela vem investindo, nesse crescimento. Pode ser. Seriam essas duas coisas assim que eu acho que estariam mais no radar, mas de que qualquer maneira eu olharia isso como uma potencial de-rating do mercado de tecnologia. Então, quer dizer, E se acontecer essa situação nos Estados Unidos? De alguma maneira, as empresas de tecnologia
com os democratas ganhando, se elas forem muito prejudicadas, isso vai ser ruim para as empresas de tecnologia no Brasil, na Argentina, ou pode ser bom? Enfim, como é que seria a repercussão no Brasil para isso? Eu confesso que não vai ser ruim nem para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, porque eu acho que a produtividade de tecnologia ela não é afetada por essas coisas. Eu acho que você não consegue parar a produtividade de tecnologia, então não vai ser afetada, não vai ser afetada em nada. O afetar é no valuation. Antigamente você pagava, sei lá, 25 vezes PI para alguma empresa, você não vai pagar mais isso com o democrata lá, você vai pagar 18. Então você tem o D-rating, é só D-rating, não muda o case tecnológico, não muda a ruptura tecnológica, não muda o aumento de produtividade, não muda nada. Muda só o quanto o cara está querendo pagar ou não pelaquele ativo. É isso que a gente acredita. E qual é o cenário base de vocês para a eleição americana? Eu estou pensando nisso. Quem vocês acham que vai ganhar nesse momento? 50-50? O Trump está na frente? Pergunta dura, hein, cara? Pergunta dura. Pior que essa só dói no fim do ano, né? Não, essa aí é a menor chance. Essa daí é a menor chance. Essa aí eu vou derrubar aqui o negócio. Não, eu acho que o Biden é favorito, tá? Por enquanto o Biden é favorito. Ligeiramente. Eu não gosto, como eu te falei, eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política, porque para mim é um tremendo do incontrolável. Por que a gente nunca se ferrou, no fundo, com a eleição da Argentina? Ou por que a gente não ganhou dinheiro aqui com a eleição do Bolsonaro? Por que a gente não ganhou dinheiro na eleição do AMLO no México? Porque quando entra o tema eleição, a gente normalmente tira um pouco o pé. A previsibilidade disso, os controláveis disso são pequenos. Você vê nos últimos anos a inconsistência gigante das pesquisas vis-à-vis dos resultados. O Trump não era para ter sido eleito. O Brexit não era para ter acontecido. Né? Tem tanto exemplo. Está parecendo a agência de rating em 2008, né? Você olha e aposta tudo. Exatamente. Então, como eu não consigo ter a gente gosta de fazer a seguinte pergunta aqui, legal. O Biden vai ganhar. Prova. Eu consigo fazer isso, tipo, Mercado Livre Mercado Pago vai se beneficiar do mês de pagamento nos próximos anos, porque a gente acha que é uma tecnologia X. Prova porque aconteceu isso na China. Na China você teve isso, a direção foi essa, com a Alipay, entendeu? E o cara gerou tanto de recurso. Então, eu consigo provar as coisas mais econômicas em cima, né, de fatos ocorridos no passado e para montar minha tese. Política eu não consigo. Então, quando eu viro e falo, o Biden vai ganhar, prova, cara, é conversa de bar, porque eu não sei se vai ganhar. Tá? Agora, a gente entende que o momento do Biden via as pesquisas está melhor, a probabilidade, a gente nunca aqui é 0% nem 100%, a gente sempre atua de alguma maneira, probabilidade, é que nem chuva. Se eu virar para você e falar que amanhã tem 70% de chance de chover e fizer sol, eu não errei. É que caiu nos 30%. Se você tiver essa cabeça... porque de 10 dias que tiverem exatamente esse mesmo tempo, 7 choveram, outros 3 não. Então, caiu nos 3 dias. É o famoso cautelosamente otimista, né? Se tudo subir, eu estava otimista, mas caiu. Eu estava cautelosamente otimista. O que a gente faz aqui é o seguinte, a gente atribui mais ou menos 30% a 40% de probabilidade dessa onda azul, que seria essa onda azul. A gente atribui uma probabilidade um pouquinho maior da soma do Biden ganhar com a casa como republicana e outra democrata, tá? E a gente assume uma probabilidade menor ainda de ganhar de ser o Red Wave lá, que aí ganha todos os republicanos. A gente acha que essa é mais baixa, né? A gente acha que o Biden hoje tem mais chance de ganhar. Mas a gente também olha, né? Aí você olha no detalhe, aí você vê que o Biden não é muito bom de discurso. O Biden fala muita besteira. Então você tá lá ganhando, a chance de chegar na boca da eleição ele falar uma tremenda numa besteira e perder a eleição não é pequena, não é desprezível. Então quer dizer, é o que eu não gosto de fazer, on the other hand, mas cara, de política eu vou sempre botar on the other hand porque não dá para prever nada.
A gente está aqui chegando no nosso limite de tempo. Eu queria fazer a última pergunta em relação à questão do brasileiro e sempre ter esse home bias muito forte, né? Você não vê brasileiros investindo no exterior, né? Acho que por causa principalmente da renda fixa aqui, que sempre foi muito atrativa, né? Também por causa da dificuldade de uma pessoa que não tenha um recurso muito grande mandar dinheiro para fora. Isso está mudando, né? O fundo de vocês está ajudando. Vocês veem isso? Como é que vocês veem isso? É algo que tende a crescer muito nos próximos anos? A gente foi um dos primeiros fundos, eu acho, de América Latina. Porque o skill que eu trouxe, e o Felipe trouxe, a Aline trouxe, o Paulo trouxe, o Alex trouxe, o Ettore trouxe, o Gui trouxe, é de América Latina, todo mundo trouxe é de América Latina, mas também porque a gente acredita nessa história, porque, no final das contas, é uma diversificação geográfica, né? Risco político, todos os países vão ter, entendeu? Mas você está diversificando esse risco político, você não está com todas as cestas no mesmo. Você tem empresas maravilhosas fora do Brasil. Você não consegue fazer o play de tecnologia se você estiver só dentro do Brasil. Você vai fazer via TOTUS e Links e B2W, Magalu, que é ok, mas não é uma Globo da vida, entendeu? Que é maravilhoso o negócio. Ou não é um da Vivenda que faz uma parte de pagamento de banco digital, entendeu? Hoje o fundo de vocês tem quantos por cento de tecnologia? Mais ou menos. 25, 30? Não. Hoje deve estar na casa de 15 a 20%. 15 a 20%. Sendo que uma dessas empresas de tecnologia é uma empresa de tecnologia de educação, tá? É uma empresa cearense, tá? Que tem uma escola no Ceará. É a escola que mais aprova engenheiros para o IME e para o ITA, ou seja, conteúdo maravilhoso, tá? de excelência no conteúdo, e faz um método de ensino que é digital, né? Então ele digitalizou esse conteúdo, método de ensino é mais barato e mais eficiente e torna a nota do Enem, ou seja, uma qualidade maior. Só que ela é negociada fora do Brasil, ela é negociada na Nasdaq. Então a gente tem acesso a isso, que é a Arco Educação. Então a gente acha incrível, né? Essa empresa é maravilhosa. O que os caras fazem lá é sensacional. E ela entra como tech pra gente. Legal. Quero agradecer aqui a tua presença aí na nossa live, em nome aqui da equipe da Alvo, dos clientes, e foi muito, muito legal. Entender, né, o que está por trás aí desse desempenho tão bom, né, do fundo de vocês e, enfim, obrigado aí pela presença. Você tem 20 segundos para as últimas palavras. Vai cair. Obrigado pela oportunidade, boa noite para todo mundo, foi um prazer falar com vocês. Tá bom, Roberto, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente, boa noite, viu?